António Pedro foi uma exposição realizada na Gulbenkian, depois de ter estado em Caminha, na Câmara Municipal, que tomou a iniciativa, e no Centro de Arte Contemporânea do Porto. Uma exposição realizada em torno de um homem, numa biografia, de uma experiência de vida portuguesa, que durou do final dos anos 20 até à morte, até 1966. 13 anos passaram desde então, e 13 anos é muito tempo. Para uns que o conheceram, que com ele conviveram, que puderam seguir a sua experiência, as suas criações, esse tempo não contou. Mas para muita outra gente que depois desses anos, desse ano de 66, tenha aparecido na vida portuguesa, António Pedro pôde surgir neste momento como uma novidade, como algo que na cultura nacional era insólito. E insólito ele foi durante todo o tempo que viveu, desde os anos finais de 20, como disse, até 66, quando morreu em Moledo do Minho. António Pedro atravessou como um meteoro a vida nacional, foi poeta, foi pintor, foi jornalista, foi político também, e foi, no fim da vida, a partir dos anos 50, homem de teatro sobretudo. Falar dele em qualquer destas especialidades daria para livros inteiros, ou no catálogo que se fez na Fundação Gulbenkian, daria prefácios, introduções, apresentações. António Pedro, poeta, tem muitos livros publicados, tem poemas dos anos 30 e dos anos 50 que são extremamente importantes. António Pedro, pintor, foi o homem do surrealismo em Portugal, do princípio desse surrealismo que já ao longo dos anos 30 se desenvolveu e que começou uma experiência francesa vivida em 35 em relação ao dimensionismo, uma escola meteórica que houve em Paris e que teve um manifesto assinado por várias gente, entre elas por Kandinsky e por António Pedro. Mas o surrealismo, a obra surrealista de António Pedro vem do ano 39 ao ano 47, foram 8 anos de pintura, intermeados por duas experiências. Uma viagem ao Brasil, em 41, uma grande exposição feita em São Paulo, apresentada por Giuseppe Ungaretti, que é um dos grandes pintores do mundo ocidental do meio século, e uma segunda experiência diferente dessa, que foi viver em Londres durante um ano e tal, debaixo das bombas nazis que choviam sobre a cidade. António Pedro, em 44, resolveu ir-se embora de Portugal para trabalhar ao microfone da BBC como comentarista daquilo que na Inglaterra, e não só em Inglaterra, se passava. Foi uma experiência de que ele tirou uma definição. Essa experiência foi de caráter político, de caráter moral, de caráter histórico. O António Pedro, que voltou de Londres, eu só o conheci depois de eu voltar de Londres, era diferente daquele que em Lisboa tinha convivido, que em Lisboa tinha tido uma determinada ação. Depois, em contacto com gente mais nova, em contacto com outra geração, à qual eu pertencia, António Pedro foi um companheiro mais velho. Não um mestre, de modo nenhum mestre, não um guia, de modo nenhum guia, mas alguém com mais experiência do que nós tínhamos e que nos pôde abrir certos horizontes e, a partir dele, a pintura surrealista portuguesa, isto é, aquela que se processou entre 47 e 50 e poucos, teve uma definição, e uma definição extremamente original, assim se pode dizer, dentro do quadro ocidental. António Pedro, nessa altura, estava abandonando a pintura. Por paradoxal que pareça, aquele homem que tinha esgotado para ele próprio a expressão literária. Esgotou depois também a expressão artística e um novo amor o tomou, que foi o teatro. Eu participei ainda ao princípio desse teatro, participei apenas como sócio e como espectador naquilo que ele fazia, e esse teatro começado no Teatro Apolo em Lisboa, em 49, depois mal virado, sem sucesso, pelo contrário, com um grande insucesso comercial, obrigou-o a parar, ainda uma outra coisa fez em Lisboa, até que, zangado definitivamente com Lisboa, foi para Moledo do Minho, que era a terra dele, a terra da família dele, mesmo na fronteira com a Espanha, ao pé de Caminha, e ali o foi buscar uma gente que no Porto queria fazer teatro. E foi aí a grande sorte do António Pedro e a grande sorte do Porto
e do teatro português poderem fazer o que estão fazendo. E assim, António Pedro, homem de teatro. Assim, António Pedro, homem de pintura, homem de poesia. Nos aparece como uma figura redonda, uma figura inteiramente definida nessas três fases, e também como pensador esteta, mas isso vinha de acordo com aquilo que ele escrevia, que ele pensava como pintor. E, quando digo poeta, poderei também dizer como romancista, num romance cuja segunda edição foi publicada o ano passado, chamado Apenas uma Narrativa, e que é, em toda a história da literatura surrealista ocidental, uma obra insólita e uma obra extremamente importante que, só por estar escrita em português, não passou fronteiras. Assim, António Pedro foi uma exposição que recentemente deu novidade a muita gente. Assim, António Pedro foi, sobretudo, um homem que viveu em Portugal num exílio interno entre o final dos anos 20 e meados dos anos 60. Assim se pode falar de António Pedro com alguma saudade, com alguma emoção também. Vamos, portanto, e com todos os perdões, contar a tragédia de Macbeth. A tragédia de Macbeth e não de Lady Macbeth. Lady Macbeth é uma espécie de flor do mal. Ter-lhe-ia feito saltar os miolos, se tivesse jurado fazê-lo como tu juraste fazer isto. E se falharmos? Falhamos. Macbeth tenta aliciar Banquo para o seu crime. Mas nem ele o nomeia, nem Banquo se compromete. E quando se vê só na noite tão escura que até parece que o céu anda a fazer economias, crescem-lhe as mãos de que se apavora como se não lhe pertencessem. Olha, diz-me uma coisa, entre os dois estilos qual preferes? Completamente distintos? São completamente distintos, não é? Evidentemente que a comédia satisfaz mais as minhas ambições artísticas e a revista satisfaz mais as minhas ambições financeiras, não é? O problema tem que se pôr assim. Realmente, o Vasco Morgado já há uns anos para cá que eu não trabalhava com ele e havia um mútuo interesse, mas razões várias levavam-me a trabalhar com outras empresas, noutras condições, fazendo outro género de trabalho. Desta vez eu estava livre e o Vasco portou-se comigo como uma sereia, não é? Primeiro conquistou-me com a peça. Eu li a peça e quem é que vai ensinar isto? Conquistou-me com António Pedro. E foi-me conquistando assim, não é? Com a Flor Bela Queiroz, que aliás era um dos argumentos irrecusáveis, não é verdade? O que é que lhe parece? Está satisfeita com o papel? Satisfeitíssima, a peça é maravilhosa, tem uma graça encantadora, é uma peça de facto fantástica, ensaiada por uma pessoa de que eu tenho maior consideração, maior respeito, quem tenho o maior prazer de trabalhar pela primeira vez, que tem sido de uma simpatia extraordinária e que é um grande encenador, o Sr. António Pedro. Trata-se efetivamente de António Pedro, que trocou comigo a sua posição de entrevistado pela de entrevistador e de entrevistador por entrevistado. Dá-se o caso curioso de António Pedro estar... Posso-me sentar? Pois, com certeza. Dá-se o caso curioso de António Pedro estar atualmente em Lisboa a dirigir também uma peça de teatro. E, portanto, chegou a minha vez de ser indiscreto, mas oportunamente indiscreto, espero, para lhe perguntar algo acerca desta retomar de atividades que já se ia fazendo sentir no palco, no panorama do teatro português. Está satisfeito por voltar a dirigir teatro profissional? Sobretudo por ter a matar saudades e sobretudo pela gente com quem venho trabalhar. Uma das pessoas com quem eu vou trabalhar foi dos artistas, dos numerosíssimos artistas que se estrearam comigo há muitos anos, que é o Zé Viana, porque eu tenho uma grande estima e até uma grande admiração. E acontece que o Zé Viana nunca fez teatro declamado, senão quando estreou comigo, e agora é uma vedeta de revista, é uma grande figura do teatro ligeiro, e vai fazer agora comigo, enfim, neste espetáculo que estamos a preparar, um papel que eu suponho dificílimo e que eu tenho esperanças de que ele faça muito bem. Qual é a peça, António Pedro? A peça ainda não tem título em português definido. Eu gostaria muito que ela se chamasse como em inglês A Comichão do Sétimo Ano. Mas como houve uma fita chamada O Pecado Mora ao Lado, que é aliás um disparate porque o pecado até mora em cima, o pecado neste caso é um pecado encantador, é a Flor Bela de Queiroz, cuja graça e cuja leveza acerta maravilhosamente, suponho eu,
e vai acertar até ao fim com o papel que vai fazer, e que é o principal papel feminino. O pecado mora em cima. A fita chama-se O Pecado Mora ao Lado e por razões comerciais parece que se chamará talvez O Pecado Mora ao Lado. Nunca sei nada dessas razões comerciais. Trata-se, portanto, de uma comédia com uma tríplice garantia, dirigida por si e interpretada pela Flor Bela Queiroz e pelo José Viana. Obrigado, António Pedro. A não ser, tem alguma coisa mais a dizer? Nada, o elenco está em vias de ser completado e, portanto, prefiro não dizer quem são para já os outros elementos do elenco, que, suponho eu, são todos com interesse. Ótimo, tanto mais que teremos certamente a oportunidade para voltar a falar... Sim, porque agora começámos a ensaiar. Do Pecado Mora ao Lado ou da Comissão dos 7 anos? Do sétimo ano. Do sétimo ano. Volta de 1957, o TEP tinha 5.000 associados e o Futebol Clube do Porto tinha 6.000. Ou seja, é algo do António Pedro conseguiu realmente, para além da revolução que fez de um ponto de vista estético, avançar com um projeto enquadrado em toda essa gente que estava com ele na época, e em que não podemos esquecer figuras referenciais como o Augusto Gomes, como o João Guedes, a Dalila Rocha, o Batista Fernandes, o Vasco Lima Couto, etc., e tantos outros.